Eu cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Danilo Fernando e você está em um canal de espiritualidade cristã. Sejam todos bem-vindos a esse canal que tem como propósito anunciar o reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. Amém? E esse é um propósito de oração e de meditação na palavra de Deus. Jornada com Cristo. E você pode participar desse propósito inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. E participe da Jornada com Cristo diariamente ao meio-dia. Esse é um canal simples, mas é um canal acolhedor e cheio de muita fé e de muito amor por Jesus. O conteúdo de minha mensagem é Jesus Cristo e este crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Jesus Cristo foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo e ele reina, ele governa sobre os céus e a terra. E um dia ele voltará visivelmente, presencialmente, para estabelecer o seu governo sobre a terra. E haverá um tempo dourado, uma era de ouro nunca vista antes. O governo de Cristo. Cristo governará sobre as nações, com poder e grande glória. E nós, cristãos, estamos nos preparando para o reino de Deus, para o governo de Cristo Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra e em instantes faremos a oração. Eu estou orando pela família nessa reta final do ano. Nós estamos clamando a Deus pela salvação das nossas respectivas famílias. Me acompanhe nesse propósito de oração pela salvação da família. Vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho segundo João, capítulo 1, e vamos iniciar a leitura no versículo 1. O título aqui na Bíblia Almeida Revista, ou melhor, Almeida século 21, eu sempre uso a Almeida Revista e Atualizada no púlpito da igreja. Mas aqui no canal eu estou usando a versão da Bíblia Almeida século 21. João capítulo 1, o título é O Verbo se fez carne. Esse é o título aqui na Bíblia Almeida século 21. O Verbo se fez carne. Verbo é palavra. A palavra se fez carne. A palavra é Jesus. E ele, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, ele tornou-se homem. Ele se fez carne e veio a este mundo com a missão, com o propósito de salvar os pecadores, de nos salvar dos nossos pecados, de nos salvar da nossa natureza pecaminosa que estava nos levando ao inferno, ao abismo. E Cristo veio a esse mundo e iluminou toda a terra. Por isso que ele disse em João que ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. O mundo estava em trevas e a luz veio a este mundo e iluminou a todos os homens. Mas infelizmente, nem todos os homens reconheceram a luz da vida. Nem todos os homens reconheceram que Jesus é o Cristo, o Salvador e o Criador da humanidade, o Criador do universo. Até nos dias atuais, o Senhor Jesus é rejeitado pelos homens. Infelizmente, muitas pessoas não dão crédito à pregação do Evangelho. É por isso que muitas almas estão se perdendo. Muitas almas estão se perdendo por não crer no Evangelho, por não crer em Jesus. E que isto sirva de alerta para você, meu caro irmão e irmã.
Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer em Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Só Jesus Cristo salva. Só o nome de Jesus Cristo salva. Então creia em Jesus. Veja só o que o apóstolo João relatou em seu Evangelho. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de toda a criação era o Verbo. Cristo era o Verbo, a palavra que deu origem a toda a criação. O Pai foi falando e a palavra foi gerando, foi criando todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus significa que ele falou, ele liberou a palavra. Haja luz, e houve luz. E a palavra deu origem à luz. Foi por meio da palavra, do Verbo, que o Pai eterno, o Pai celestial, o Senhor, deu origem a toda a criação. Foi por meio da palavra que tudo foi criado. É como diz em Hebreus, no capítulo 11, deixe-me procurar aqui. Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 2. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou repetir. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, pelo Verbo de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. O invisível deu origem ao que é visível. A palavra criou todas as coisas e a palavra é Jesus. A palavra é Cristo, é o Filho de Deus. Por isso que diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo, o Filho, era Deus. Para entendermos isso, precisamos ter o conhecimento do conceito teológico da Santíssima Trindade. Esse conceito teológico da Santíssima Trindade tenta explicar, na linguagem humana, a natureza de Deus. Deus é um ser que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um único Deus. As três pessoas da Santíssima Trindade são um único Deus. E eis o mistério: como entender a natureza trinitária de Deus? Não tem como a gente entender com perfeição a natureza trinitária de Deus. Mas nós podemos crer que Deus é um manifestado em três pessoas. Eu não consigo explicar como isso funciona. Nenhum teólogo consegue. Mas eu creio que Deus é um ser que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê na Santíssima Trindade? Então, por favor, digita aí nos comentários: eu creio na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você crê? Então deixa registrado aí para todo mundo ver, para todo mundo ler nos comentários que você crê na Santíssima Trindade. Eu creio na Santíssima Trindade,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você vê que aqui a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus o Pai e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a palavra criadora, o arquiteto do universo, o grande arquiteto e edificador do universo, é Deus. Ele não é um Deus, fora de Deus. Ele é Deus em unidade perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus não é um Deus menor. Ele é Deus, igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Os três são um único Deus. Co-iguais, co-eternos e co-existentes. Os três existem acima de tudo e de todos. Amém? Ele é autoexistente. Deus é autoexistente. O que significa? Significa dizer que ele existe por si mesmo, que não depende de ninguém para existir. Deus é autoexistente. Ele existe por si mesmo. Já eu e você, meu caro irmão e irmã, nós não somos autoexistentes. Pelo contrário, nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes existenciais. Nós existimos por causa de Deus. Foi Deus que nos criou. Portanto, nós somos dependentes de Deus para coexistirmos. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito existiria. Aleluia! Eu amo Jesus, eu amo Cristo. Aleluia! Veja que tudo foi criado por meio dele e para ele, e sem ele não existiria nada, não haveria nada. Jesus é o Criador de tudo. Jesus é o originador de toda a matéria, de toda a existência, seja ela espiritual, angelical, orgânica, humana, material, animal, natural, sobrenatural, enfim. Tudo subsiste em Cristo Jesus. Tudo subsiste em Cristo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, em Jesus, a vida estava nele, e era a luz dos homens. Você vê que Jesus é a luz dos homens, é a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, na escuridão, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra Jesus. Amém? Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo, ou seja, a humanidade, não o reconheceu. E ainda hoje, a humanidade, a maioria das pessoas que habitam o planeta Terra ou que já habitaram, não reconheceram ou não reconhecem que Jesus é a luz, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe muito bem que até mesmo entes queridos seus rejeitam a Jesus. Muitas pessoas negam a Cristo, negam a verdade. Mas veja bem, é loucura negar a verdade, porque não tem nada mais forte do que a verdade.
nada mais forte do que a luz que resplandece na escuridão, nada é mais forte do que Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a luz que nos ilumina. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, nós não podemos rejeitar Jesus, não podemos negar a Ele, não podemos de forma alguma fechar a porta dos nossos corações para Ele, porque sem Jesus nós não podemos viver, não podemos existir. Dependemos 100% da pessoa de Jesus. Amém? Declare comigo: eu sou dependente de Jesus. Dê legalidade, diga: eu sou dependente de Jesus. E eu termino aqui no versículo 11 e 12. Veja só: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Nós temos a prerrogativa de sermos chamados filhos de Deus. Só precisamos ter fé, só precisamos crer. Se você crê no Evangelho, nessa mensagem que eu estou pregando aqui no canal do YouTube, mensagem essa que eu prego há 14 anos, mensagem essa que eu prego nos púlpitos da minha comunidade, da igreja. Se você crê no Evangelho, você se torna filho ou filha do Deus Altíssimo. Amém? Que Cristo ilumine sua vida, sua casa e sua família. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Universo, novamente eu entro em Tua gloriosa presença em oração. Tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. E nesse momento, Pai querido, eu invoco o Teu nome. Eu invoco o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço por mais uma palavra que o Senhor nos deu nesse momento, nessa oração do meio-dia. E eu peço que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida de todos os meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada com Cristo. Meu Pai, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe a família. Nós estamos na campanha de oração pela salvação da família e pedimos a salvação das nossas respectivas famílias. Pedimos a libertação, a quebra de maldições hereditárias, o afastamento de toda influência negativa. Meu Pai, repreenda todo o mal, que os demônios sejam expulsos e banidos do nosso caminho, da nossa vida e da nossa família. Em nome de Jesus, que o mal desapareça e que haja salvação na casa de todos os meus irmãos e irmãs. Declare comigo: que haja salvação em minha casa e em minha família. Repita comigo essa oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê diga amém e graças a Deus. Por hoje é só. Cumprimos mais um dia do nosso propósito de espiritualidade, jornada com Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Compartilha com seus amigos este conteúdo. Amém? Inscreva-se no canal, deixe o gostei. Amém? E até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça de glorificar somente a Deus. Aleluia.